Olá, acadêmico! Nesta aula, vamos abordar a importância das organizações não governamentais ou ONGs na promoção da educação ambiental. Primeiro é interessante o conhecimento do que é uma ONG e como elas funcionam. O termo organização não governamental ONG inclui uma variedade de tipos de organização, como organizações voluntárias privadas, organizações da sociedade civil e organizações sem fins lucrativos, ou seja, as ONGs podem ser consideradas como organizações que possuem o interesse público em suas agendas, mais do que interesses comerciais. Para compreendermos como as ONGs ajudam a promover as discussões e a implementação da educação ambiental, precisamos recapitular um pouco do contexto histórico no qual o movimento ambientalista surgiu. O movimento ambientalista nasceu apoiado pela esquerda e inicialmente tinha somente a visão conservacionista, ou seja, a preocupação central era a preservação da natureza, numa visão romantizada que separava o homem do ambiente. No contexto brasileiro, na década de 70, a política nacional era do desenvolvimento neoliberal, com a aceitação de grandes empresas multinacionais, sem a preocupação com o tipo de poluição e os problemas que poderiam gerar. Entre as décadas de 70 e 80, as discussões dos ambientalistas não tinham preocupação com a questão da cidadania. Isso veio somente com o tempo. Um dos fatores para que isto acontecesse foi que, nesta época, os interesses dos movimentos sociais estavam mais voltados para os problemas ligados diretamente à pobreza, à falta de saneamento, de transporte e de educação. Os autores Viola e Nickel afirmam que a principal diferença entre o surgimento dos movimentos ambientalistas no Brasil e dos países desenvolvidos é que, no Brasil, entre as décadas de 70 e 80, as reivindicações dos ambientalistas priorizaram muito pouco a articulação entre questões sociais e ambientais. O nascimento dessa visão socioambiental aconteceu depois da metade da década de 80. A partir da segunda metade da década de 80, o movimento ambiental brasileiro cresceu muito, conseguindo atingir outras áreas e organizações e atraiu a participação de representantes de grupos socioambientais, cientistas, movimentos sociais e empresariais. Segundo Jacob, 2003, na véspera da Conferência do Rio de Janeiro, em 92, o foco do discurso do movimento ambiental passou a ser o desenvolvimento sustentável. Com essa nova maneira de ver os problemas ambientais, aconteceram uma série de mudanças no direcionamento do trabalho das ONGs e do movimento ambientalista, dentre as quais destacamos as seguintes mudanças. Os movimentos sociais passaram a ter apoio das ONGs. Por exemplo, os seringueiros da Amazônia receberam apoio para a criação de reservas extrativistas, principalmente após o assassinato brutal de Chico Mendes, o idealizador desta proposta. Aconteceu uma aproximação entre o movimento dos Sem Terras, MST, e ambientalistas na luta pela redistribuição de terras. Na fase de preparação para a Rio 92, foi muito importante a criação do Fórum Brasileiro de ONGs e Movimentos Sociais para o Meio Ambiente e o Desenvolvimento, pois este fórum aumentou a interação entre ONGs e movimentos sociais. Agora vamos ver alguns exemplos de ONGs internacionais que têm influenciado as decisões quanto à política ambiental para a proteção mundial dos recursos naturais e da biodiversidade. É o caso, por exemplo, do Greenpeace e da WWF. O Greenpeace é uma ONG fundada em 1971 no Canadá, que desde então denuncia atentados ao ambiente e está focada na proteção da vida selvagem. As campanhas do Greenpeace vão desde o combate ao abate de focas e caça de baleias até a resistência à energia nuclear e a proteção de florestas no mundo todo. A pressão internacional dessa ONG é muito grande. Ela conta hoje com mais de 2.800.000 colaboradores em todo o mundo e está presente em 41 países.
Algumas ONGs trabalham em associação com governos, recebendo dinheiro público para suas atividades. É o caso da maioria das ONGs do Brasil. Isso muitas vezes faz com que as ONGs não sejam tão críticas das políticas do governo, uma vez que elas dependem dele para sobreviver. Talvez o Greenpeace possa ter essa posição tão crítica e estabelecida porque ela é uma ONG totalmente financiada por dinheiro privado, ou seja, o dinheiro para as campanhas e projetos vem da contribuição de pessoas e entidades privadas que apoiam as causas do Greenpeace. Outra ONG de grande visibilidade internacional é a WWF, criada em 1961 na Suíça. Atualmente, ela financia projetos de conservação da natureza, reflorestamento e assistência técnico-sanitária em vários países. O objetivo central dos projetos apoiados pela WWF é a conscientização da opinião pública em relação à preservação ambiental. Durante a Rio 92, a WWF pressionou os governantes de diversos países a assinarem acordos sobre a biodiversidade e mudanças climáticas. Acadêmico, como você pode observar, as ONGs, em seus diferentes modos de atuação, trazem a sociedade para participar do debate a respeito das questões ambientais e muitas vezes geram discussão em relação à tomada de decisões e à implementação das políticas públicas ambientais. O trabalho das ONGs em ações locais e regionais é muito importante. As ONGs têm importante papel em atuar no estímulo de iniciativas e implementação das agendas 21 locais, trazendo a participação das comunidades neste processo. Espero que você tenha a convicção de que a ação de cada um contribuirá para vencer os desafios. Bons estudos e até mais!